Seja muito bem-vindo, bem-vinda, mais um podcast da Oficina do Casal. Eu sou Nayara Vitória, psicóloga, terapeuta de casal. Estou aqui como terapeuta também, sexóloga, para a gente falar sobre sexualidade, quebrar de vez esses tabus, entender por que é tão difícil fazer um sexo de qualidade, falar disso com qualidade. Prazer, meu nome é Vitória Aguiar, eu sou psicóloga, sexóloga, assim como a Nay falou. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a sexualidade e como é que ela afeta diretamente a vida dos casais. Vamos lá, Vicky. Começando pelos transtornos, pelas disfunções sexuais, como é que a gente poderia chegar em categorias, em quais são essas disfunções, para as pessoas entenderem? Hoje em dia existem disfunções de libido, disfunções de excitação, disfunções de ereção, e também existem disfunções relacionadas à dor na hora do ato sexual. Então, existem todas essas, mais algumas podem acontecer por causas médicas, e aí é necessário ter um acompanhamento médico. Também a terapia sexual entra paralelo a isso, para fazer um acompanhamento com a pessoa. Mas eu acho que é importante, quando a gente fala de casais e com a experiência que eu tenho no consultório, a gente focar bastante hoje na libido, que tem sido uma queixa muito frequente dos casais. E acho que a gente precisa desmistificar um pouco a libido no geral. O que é a libido, por que ela às vezes fica baixa e como isso afeta as relações dos casais. O que acontece na maioria? A minoria é sobre hormônios, sobre questões biológicas, e a maioria tem a ver com comportamento, com desejo. Exatamente. Questões mais psicológicas, porque existem muitas barreiras. Quando a gente vai olhar hoje a rotina dos casais, existem muitas demandas, preocupações. Hoje, os dois estão trabalhando, os dois têm muitas funções, dentro e fora de casa. E aí, não sobra tempo para alimentar essa libido. Não sobra tempo para desenvolver essa sexualidade. Desejo sexual não combina com cortisol, com estresse, com preocupação. Nem um pouco. Eu costumo falar para os meus pacientes, na verdade, perguntar para eles, o que você está levando para a cama na hora H. Porque muitas vezes a pessoa tá ali, mas ela tá com a cabeça em outro lugar, ela tá pensando no trabalho, ela tá pensando no que ela precisa entregar no final da semana ou na semana seguinte. Ela tá pensando na louça que tá acumulada na pia, no chão que tá sujo, no filho que tá com a nota baixa, com inúmeras coisas. Com o próprio corpo. Exato, essa também é uma preocupação muito grande e que não acrescenta em nada na hora H. Pelo contrário, faz com que a pessoa desvie do foco. E aí perde totalmente o prazer, o tesão de estar ali. Se a gente for trazer agora dicas para as pessoas poderem alimentar essa sexualidade saudável ao longo da rotina, para que não seja só naquele momento, né? Não hiperfocar, trazer essas conversas com um peso. Existem alguns estudos, e digo alguns porque hoje na área da sexualidade ainda está muito precária em relação a estudos científicos. Isso precisa ser... Olha quantos tabus a gente precisa quebrar. Que até em relação a estudos científicos a gente não tem um grande leque, não tem muitas pesquisas nessa área. E aí existem alguns estudos que falam, por exemplo, sobre os benefícios do conto erótico, que é algo que vai fazer com que a pessoa estimule a imaginação dela. Ao ler um conto erótico, ela vai ter que imaginar aquela cena. O que não acontece quando a gente fala dos vídeos eróticos. Tá tudo pronto. Exatamente. E aí o cérebro ele vai ficando viciado naquilo, e um vídeo que antes era legal, depois não tem mais graça nenhuma. Sim. Já com o conto, você precisa imaginar aquilo. Então, liberdade, né, pra você ver, pra você fantasiar, e não tem aquela ideia do corpo perfeito. Isso. Não tem aquela comparação visual. Das fantasias. Exatamente. E aí o que é interessante? A pessoa lê um conto, ela gostou, ela se sentiu excitada com aquilo, ela pode enviar para a parceria dela. Já é uma maneira de alimentar isso, sem ser só na hora H. O sexo, na verdade, as preliminares não acontecem na hora do sexo. As preliminares, elas estão aqui na mente quando você começa a imaginar alguma coisa nesse sentido. Você começa a fantasiar, você se permite alimentar fetiches,
permite se descobrir, entender o que você gosta ou não. O exercício de se libertar mesmo desses preconceitos, buscar, né? Acho que são poucas pessoas que se abrem para isso mesmo, tanto para experiências quanto para pelo menos conhecer, estudar, ir atrás. É muito difícil as pessoas quebrarem, dependendo do contexto em que a pessoa esteve inserida durante a vida dela, é muito difícil, é romper uma barreira muito grande, poder tratar a sexualidade com naturalidade. Sim. E é algo totalmente natural. Todos nós. Exatamente. Isso é uma coisa que, inclusive, o que me motivou a estar na sexualidade, na área da sexualidade hoje, é que durante toda a minha vida eu sempre fui muito curiosa por isso. E aí, quando eu descobri de onde nós viemos, eu achei isso muito fantástico. Exato. Todo mundo veio de um ato sexual, mas a maioria das pessoas tem uma grande barreira para falar sobre isso. Principalmente os casais que têm uma grande intimidade, praticam sexo, mas não conseguem falar sobre isso tranquilamente. Sobre o que incomoda, sobre os fetiches, tem medo da opinião, né, vai ficar com ciúmes, vai se sentir traído, não vai me respeitar, vai achar que isso aqui é besteira, ou que isso aqui quer dizer tal coisa, né? Quer dizer que eu gosto de homem, quer dizer que eu gosto disso, daquilo, os preconceitos mesmo. Sim, são muitos preconceitos e é como se existisse uma regra básica de a sexualidade tem que ser assim. O que não é assim, foge do habitual, do esperado, não é normal, não pode ser aceito. Só que quando a gente fala de prazer, o que me dá prazer, o que te dá prazer são coisas muito específicas e íntimas. E que não precisa ter esse peso, essa cobrança do que é o geral, o que todo mundo fala. E cada um vai ter as suas particularidades e tem que ter. Só que para isso precisa de um autoconhecimento muito grande e se permitir se conhecer antes de estar com a parceria. Isso é crucial, né? Primeiro, você bem com você, com a sua autoestima, conhecendo o seu corpo, não depositando essa expectativa para que o outro traga esse prazer para você. Sobre cada um fazer o seu papel e os dois estarem melhores juntos. Sim. E um exercício bacana para vocês fazerem em casa, que é para investigar essas crenças, o que foi dito, o que vocês ouviram sobre sexualidade, sobre sexo, sobre atração, o que vocês escutaram na história de vida de vocês. Sexo é só depois do casamento? O que mais? São várias falas, né, que talvez vão ficando aí para você, e você hoje realmente acredita nisso e até passa adiante essas crenças, esses tabus. Escreva, converse com a sua parceria, acho que vai ser uma boa conversa. Com certeza, até para desmistificar algumas coisas e o casal entender o que é sexualidade para eles. O que é prazer para cada um deles que em conjunto. Tem umas perguntas bacanas de um baralho que chama Amor e Sexo. Baralho com várias perguntas aqui. Lá vai trazendo assim, né? Poxa, qual a posição sexual que você mais gosta? O que você gostaria de realizar que você ainda não fez, que a gente não fez junto? Então, talvez trazer esses recursos também para poder ampliar, porque às vezes se deixar sozinho a gente não consegue ter essas referências, né? De onde buscar. Sim. Tem muito desses jogos, tem uma marca que eu gosto muito, chama Lubs. Lubs, para quem for pesquisar. E eles têm esses baralhos, têm esses jogos, têm de posições sexuais, tem para o casal se conhecer, conexão mesmo, de como é que foi quando a gente se conheceu, o que você sentiu. Então, resgatar algumas coisas do início do relacionamento. Tem também para explorar coisas diferentes na hora do sexo, porque é difícil mesmo você tirar um repertório sempre, né, de estar inovando, de estar fazendo alguma coisa e não cair naquela ansiedade de desempenho. Então, por que não usar? Existem muitas coisas que podem agregar hoje na hora do sexo e que o casal deve usar. E o que eu acho mais bacana desses baralhos é que ele traz a comunicação natural. Tira aquele peso da conversa que geralmente tem. E aí começa, né? É um joguinho, é uma brincadeira. Então eu jogo um fetiche aqui, um desejo meu ali. E tira aquele peso de ser uma grande situação, uma conversa pesada. Isso que quebra, né? Tem um outro exercício que é do mapa erótico, de cada um desenhar a silhueta do parceiro, e aí de olhos vendados, um de cada vez, vai lá no corpo do parceiro e vai encostando em cada uma das regiões e vai escrever de 0 a 10 o quanto que aquela região é erótica, né? O quanto que essa pessoa sente prazer. Depois vocês vão fazer um mapa mesmo erótico do corpo do seu parceiro, parceira, e às vezes vocês vão descobrir
que a pessoa sente prazer nos ombros, Sim. né, na barriga, numa região totalmente inexplorada ainda por vocês. Exatamente. O sexo, ele não precisa... Na verdade, não é nem que ele não precisa, ele não é só penetração. O nosso corpo todo pode oferecer prazer e deve ser explorado. Até para que o sexo seja mais gostoso, a estimulação, quando ela é geral, no corpo todo, ou nas áreas... Exato, nas áreas que trazem prazer para a pessoa, é muito melhor. E colocando em tópicos aqui, a gente elencou o diálogo como primeiro, os casais terem essa proximidade, entenderem o que está acontecendo, o que cada um está passando, porque às vezes esse é um limitador. Segundo, buscar esses recursos, então é um encontro erótico, é um baralho, um livro, um jogo. Sex toy também, porque não? Existem hoje infinitos modelos e infinitas possibilidades. Um gel que esquenta, um gel que esfria, um óleo de massagem, que vai trazer ali algo a mais na hora da relação. Eu elencaria aqui também a questão da convivência, né? Pra não virar algo automático. E aí ali na cama somos melhores amigos, né? Antes disso a gente briga, a gente não tá bem com outra, a gente não se trata bem. Então acho que ter esse cuidado também, que é consequência, né? Acho que a intimidade, esse momento da conexão do casal é consequência também dessa convivência, do quanto eles estão bem juntos, eles querem estar aí na relação, principalmente para as mulheres. Isso pega mais para nós. Sim, tem esse peso maior, sim, para as mulheres. E quando a gente fala de sexualidade, o casal precisa estar em sintonia para que a sexualidade também esteja em sintonia. Porque muitas vezes é como se fosse algo dividido, né? Assim como você falou, na cama tá tudo bem, tá tudo ótimo, mas o resto do relacionamento não tá legal. E muitas vezes... resolve os problemas. Exatamente. Teve a briga, não vamos conversar sobre ela. Não vamos resolver nada. A gente vai transar e tá tudo bem. Às vezes a transa fica melhor ainda, né? Exato. Briga, mas vamos lá, né? Precisa disso. E conversar. Não dá pra fugir do diálogo. É algo que é simples, é óbvio. Mas a gente tende a fugir porque é pesado, porque é difícil, porque eu não sei como é que a parceria vai receber as coisas que eu tenho pra falar. Então acaba que a gente entra nesse modo evitativo. E que é muito perigoso porque os problemas vão se acumulando. E aí eles vão pra cama também. Quanto antes buscarem ajuda nesse sentido. Exato. Não deixar, eu entendo, assim, que é um tema delicado, que às vezes você vai se expor, você vai trazer, às vezes, algo difícil, um abuso, por exemplo. Então tem uma dor, tem algo que talvez o seu parceira nem sabe. Mas procure, então, uma ajuda individual, né? Uma terapia. Se for questão biológica, tem até fisioterapeuta pélvico. Quando eu falo para os pacientes, eles ficam assim, gente, existe isso. Sim, existe, ainda bem que existe. Hoje, como eu estava falando, né? Até os estudos estão muito atrasados quando a gente fala de sexualidade, mas é uma área que já está ganhando grande espaço, grande visibilidade, porque a sexualidade ela é muito importante. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa naturalizar a nossa sexualidade e a importância dela no nosso bem-estar. Trazer isso pra rotina, às vezes ter que agendar mesmo esse momento de intimidade, porque se deixar em aberto, vocês não vão ter essa conexão. Tem casais que eu atendo que, às vezes, eles estão há 3 meses sem transar, isso é comum, é normal. É isso, né? Quem que tá junto há tanto tempo que fica, né, diferente desse intervalo? E aí é algo que é natural? É natural, mas passa a virar uma queixa do casal. Um fica jogando pro outro. Ele que não quer transar, ela que não quer transar. Não me procura. Não me Só eu que boto procura. É importante desmistificar a ideia de que o sexo só vai acontecer de maneira espontânea. No início do relacionamento, quando tem todo aquele fogo da paixão, realmente vem de forma espontânea. É aquela coisa, né? De encostou, já quer. Já tá querendo. Com o tempo... Fase da conquista, né? Algo novo. Isso. E com o tempo é natural que as coisas se esfriem. Mas o casal precisa estar estimulando essa sexualidade. Tempo de qualidade juntos, tempo de conexão. Quando a gente fala de marcar horário, não é às 7h30 na quarta-feira a gente tem que fazer sexo. Não. Obrigatoriamente. Mas 7h30 a gente vai sair para jantar num lugar diferente. A gente vai se organizar para não ter outros compromissos. Exatamente. Priorizar a relação também. É óbvio que existem fases na vida
que o trabalho vai ser mais importante, os filhos vão ser mais importantes, vai ter alguma demanda médica, alguém da família vai estar passando por alguma situação. Isso acontece na vida de qualquer casal, são desafios que eles enfrentam. Só que a relação também precisa ser uma prioridade. Não pode esquecer do relacionamento e confiar de que a sexualidade, o sexo vai naturalmente, no meio disso tudo, acontecer. Ótimo. Eu elenco muito um tripé que eu gosto de trabalhar, que é o respeito, a confiança e a admiração. Se vocês tiverem esses 3 aspectos, esses 3 pilares fortalecidos, a questão da intimidade, da sexualidade, é provável que ela seja também muito saudável, muito prazerosa. Vicky, vamos fechar com algumas dicas. Já falamos várias, né? Sim. Mas tem algum livro, algo que você queira deixar para as pessoas buscarem, conhecer mais sobre a sua área de trabalho? Bom, vou começar falando que no meu Instagram eu tô como Victoria Psicóloga. Lá eu tô trazendo algumas reflexões sobre relacionamento e sexualidade. E existe hoje um universo da sexualidade. E as pessoas devem buscar isso. Porque o conhecimento sexual, ele precisa vir antes individualmente. Isso é muito importante de ser falado, de ser quebrado mesmo. Porque quando o casal tá junto, se espera que a sexualidade só vai se desenvolver em conjunto. E aí a pessoa sozinha, ela pode explorar e deve explorar coisas novas, como eu falei, dos contos. A pessoa buscar referências. Tem um podcast que eu acho muito interessante também, que é o da Ana Canosa, Sexoterapia, que é muito legal. Ela sempre tá trazendo assuntos atuais. Eu gosto muito da Ana, ela é minha inspiração, já foi minha professora. Maravilhosa. Tem o livro dela, Sexoterapia. Também, muito legal. E eu acho que as pessoas precisam aprender a estudar a sexualidade. Para além do que a gente aprende na escola, do que é vulva, o que é pênis, o que é seio. Isso é muito básico. A gente precisa aprender a estudar a nossa sexualidade para se permitir sentir prazer. Ótimo. Muito bem, muito obrigada, Vicky, por Obrigada estar a aqui. você. Veio na minha casa, maravilhosa. Minha amiga de Goiânia, São Paulo, Goiânia. Foi lindo. Obrigada por vocês estarem aqui nos ouvindo. Pratiquem sexo, conheçam o sexo, né? E é isso. Sempre bem-vinda, Vitória. Obrigada. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. E eu espero que vocês levem muito dessa conversa que a gente teve aqui, que ainda tinha muito mais para falar. Sempre tem. E que vocês explorem por aí a sexualidade de vocês. Comentem aqui no episódio o que vocês acharam. Se quiser trazer também alguma referência, alguma dica para nós, alguma dica de tema para trazer para os podcasts, vai ser muito bom. Um abraço grande. Até a próxima.